Sejam muito bem-vindos ao Prosa Literária. Eu sou Daniel Dornelas. E eu sou João Paulo Freitas. E nesse podcast vamos falar sobre literatura de uma forma simples e direta. Não importa se você é leitor há vários anos ou se ainda não tem o hábito da leitura. E aqui vamos mostrar que o campo dos livros é para todos. Então, bora para nossa prosa literária. Então, hoje aqui a gente está com Lopes. Lopes que é psicólogo aí, está no mercado já, tem um tempo, né? E... Fala aí, Lopes. Se apresente. Prazer! Meu nome é Lopes e a gente está aqui hoje para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente tem caminhado, né? A gente hoje tem atuado dentro do campo da psicologia e também nós temos trabalhado dentro do campo da educação também. Muito bom. Então, a gente sabe que o senhor tem formação, né, em psicologia, só quer fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada, com por que escolheu esse campo para trabalhar, como foi sua trajetória até a psicologia. Ah, tá. Está investindo também aí na pós-graduação. Né? Isso. O que aconteceu? Eu sou pastor. E dentro do trabalho como pastor, eu encontrei algumas demandas, algumas situações em que o meu trabalho como religioso não dava para resolver. E eu cheguei a ver algumas pessoas com alguns sofrimentos que eu não conseguia lidar com aquilo. E dentro daquela busca por tentar ajudar as pessoas, eu disse, deve ter algum caminho. E existe aquele senso comum de dizer que todo mundo tem algo de psicólogo. E eu achava que tinha. Né? Até porque a gente estava trabalhando com as pessoas e tal, aquela coisa toda. Fui então para a psicologia porque eu pensava de, com isso, ajudar as pessoas. De fato, eu encontrei ferramentas, conhecimentos, encontrei uma estrutura de informação que me levou a compreender que realmente existem algumas coisas que não dá para se tratar com um aparato da religião, com um aparato espiritual necessariamente, que tinham coisas que precisavam ser tratadas de maneira mais científica. E ao encontrar-me com isso, eu também me encontrei com o outro lado da psicologia, que é poder ajudar as pessoas sem diretamente envolver essa questão religiosa, mas indo para o lado mais científico. E existia dentro da minha formação acadêmica algumas questões que eu precisava responder, ou que eu precisava de resposta. E uma delas era como as pessoas aprendiam. E eu me incomodava muito, porque eu pensava, por que algumas pessoas estão dentro de um ambiente, elas conseguem aprender e outras não aprendem? Quando, na verdade, naqueles que não aprendem não existe nenhum problema de natureza cognitiva. E aí eu cheguei dentro dessa busca, a entender que quando o meu aluno, a pessoa que está aprendendo, que está diante de mim para aprender, ela não aprende, essa pessoa não consegue aprender, se ela não tem nenhuma dificuldade, nenhuma lesão cognitiva, se ela está com todas as suas faculdades mentais em perfeitas condições, eu preciso descobrir uma maneira. E eu, como gestor naquele momento do conhecimento, eu preciso descobrir uma maneira, uma forma de poder falar do lado que o aluno escuta. E aí, dentro das nossas pesquisas, das nossas buscas, a gente, incomodado com isso, terminamos entrando para o ramo da educação. E hoje a gente atua, nós estamos atuando como psicólogos, como psicólogo, trabalhamos dentro da área da psicologia, mas também queremos entrar dentro dessa área da educação. Adentramos neste mundo da educação. Inclusive, hoje, o meu trabalho, maior parte do meu dia está voltado para essa questão da formação na área da educação. Bom. Nossa, que aula, né? Só convidado fera que a gente traz aqui, né, João? Pois é. E esse negócio aí
como ensinar para os alunos, né? Isso é um campo minado, é muito difícil às vezes explicar para um aluno, você explica 1, 2, 3 vezes e acaba aquela pessoa não entendendo, não entendendo mesmo. Mas que existe uma outra forma dela aprender. Talvez seja na prática, não na teoria ali, entendeu? E principalmente quem tem TDAH, né? É muito difícil. Né? Exatamente. O que acontece? Nós temos vários sentidos. Nós temos a audição, nós temos o olfato, nós temos a visão, nós temos a questão mais sinestésica, nós temos essas condições e nós aprendemos por todos os lados. Nós aprendemos através do toque, nós aprendemos através da audição, nós aprendemos de várias formas. Só que, quando nós não temos esse conhecimento, nós queremos ensinar as pessoas da maneira que a gente aprende. E eu posso, neste momento, estar falando com alguém que seja perfeitamente sensitivo, que ela seja sinestésico, digo. Então, para eu me comunicar com essa pessoa sinestésica, eu preciso usar uma linguagem sinestésica. Eu preciso dizer, sinta, perceba, experimente isso. Quando eu digo isso, quem é sinestésico consegue perceber esse conhecimento de uma forma mais nítida. E quando eu uso muito essa linguagem sinestésica e eu tenho um auditório com auditivos e visuais, esses auditivos e visuais vão sair dali dizendo assim, não aprendi nada, eu não sei o que esse cara falou. Não aprendeu, não sabe o que o cara falou, porque o cara não falou na linguagem que ele escuta, não transitou no mapa daquela pessoa. Então, eu como educador, eu como gestor do conhecimento, diante de um grupo de alunos, eu preciso falar na linguagem que todos escutam. Na linguagem que todos escutam. Isso foi um projeto de mestrado meu lá para a Universidade Federal de Viçosa. Não passei, é claro. Os caras lá eram muito fera demais. Mas, assim, foi um projeto, o meu pré-projeto de mestrado era investigar essa questão de como as pessoas aprendem, de como as pessoas conseguem assimilar o conhecimento. Porque nós aprendemos de maneira diferente. O meu erro está em achar que todos aprendem do jeito que eu aprendo. E aí, se eu não sou, vamos dizer assim, bem ensinado, se eu não tenho um autoconhecimento, eu termino achando que, obrigatoriamente, as pessoas têm que aprender do jeito que eu aprendo. E aí, alguém vai sair no prejuízo. Caraca, forte, né? Muito interessante. E como é que é a sua relação, assim, com os livros? Como você se sentiu atraído? Como começou? O primeiro livro que eu li, eu cheguei na casa de um colega, eu lembro o nome dele, Israel. Eu estudava no 3º ano. Eu fui para a escola muito tarde. Eu fui para a escola com 10 anos de idade. Com 11 anos eu tinha aprendido a ler, então eu saía pelas ruas lendo tudo quanto era placas. Eu lembro muito bem das farmácias, eu lia muito farmácia. E minha língua embolava para falar drogaria. Porque tinha farmácia e tinha drogaria. Até hoje eu não sei por que eles fazem essa confusão, era só para bagunçar minha cabeça como criança. Mas eu cheguei na casa do meu colega, Joel, e tinha um livrinho vermelho, com umas imagens assim estranhas, e escrito assim, Bíblia da Criança. Livrinho fininho. E eu comecei a ler aquele livro enquanto ele terminava de se arrumar. Quando ele terminou, a mãe dele disse assim, leva esse livro com você, fica com ele. E eu, assim, eu guardei, na verdade, ele existiu comigo até por volta dos 30 anos de idade. Ele existiu, aquele livro, assim, as folhas soltando. Então eu comecei a ler. Depois eu comecei a ler aquelas revistinhas do Cascão, da Cebolinha, as revistinhas daquele super-herói. Eu lia tudo, pedaço de jornal que eu achava na rua. Até quando eu me deparei com a condição de poder comprar alguns livros. Eu lembro que eu comprava livro escondido da mãe das minhas filhas. Eu comprava livro escondido porque ela dizia que outro livro... Então eu chegava com um livro escondido e colocava na estante.
Passado uns dias, eu ia lá e pegava na estante na frente dela e começava a ler o livro. Até que um dia ela descobriu que eu chegava com um livro escondido, colocava lá, e aí ela começou a dizer assim, isso aí já é outro, né? Então eu comecei a comprar livro escondido. Hoje eu tenho umas centenas de livros em casa, muitos mesmo, já li assim, vários. Assim, minha maior frustração é saber que um dia eu vou morrer sem poder ler todos os livros da Terra. Nossa. E quais são os livros que você trouxe aí para... Eu trouxe um que é, né, vamos dizer assim, o livro. Te marcou assim na o infância. livro mais lido na face da Terra e que foi exatamente o primeiro livro que eu li. Não esse aqui, porque o livro que eu li pequenininho, ele era um Novo Testamento. E eu li todinho, eu conheci todas as histórias. Mas, mais tarde, me tornei um cristão praticante dentro daquilo que hoje nós conhecemos como evangélico e adotei este livro, a Bíblia Sagrada. Este foi um livro, assim, que, inclusive, antes de nós começarmos a gravar aqui, a gente estava conversando que este livro me ajudou a aprender a linguagem culta. A linguagem culta que hoje eu tenho, se eu uso ela em algum momento, eu aprendi com a Bíblia. Nela eu aprendi recursos assim extraordinários dentro da linguística. Depois, eu tenho vários outros. Na hora de vir para cá, eu fiquei pensando, gente, qual deles eu levo? Vou levar todos. Mas eu escolhi alguns. Um deles, o outro é esse aqui, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Isso aqui não é um livro. Em todo o curso do livro, ele mostra e diz que não é um livro. Ele diz que isso aqui é um curso. E, literalmente, isso aqui não é livro de você ler. Isso aqui é livro para você estudar constantemente. Todas as vezes que você escuta alguém falar de mente mestra ou mastermind, aprendeu aqui. Aprendeu nesse livro. Mastermind ou mente mestra, aprendeu aqui. Napoleão Hill, história linda, maravilhosa. Existiu um homem que um dia disse para ele assim, contou dentro de si, 60 segundos, eu quero deixar para a posteridade muito mais do que dinheiro. E eu quero saber se você está disposto a investigar o que as pessoas fazem para terem riqueza. E Napoleão Hill passou, segundo aquilo que eu aprendi, cerca de 20 anos fazendo uma investigação. E desses 20 anos ele separou 500 pessoas que tinham algo em comum. Essas pessoas faziam as mesmas coisas para serem o que eram, para serem ricas, para serem poderosas. E ele colocou tudo aqui nesse livro, A Lei do Triunfo. E assim, extraordinário. Um outro livro, isso aqui tem uma história, esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, ele tem uma história que envolve a minha mulher. A esposa que eu tenho hoje, com quem que eu achei dentro do curso da psicologia, né? Este livro aqui, quando eu conheci a minha esposa, a gente estudava... Peraí, a psicologia te deu uma esposa também? Também, rapaz. Olha só, gente. Também. Tá vendo? Fazer Eita, psicologia é curso bom, poderoso, gente. viu? E linda, tá? Linda demais a minha mulher. Manda um beijo para ela aí. Beijão, Tainá. Eu a conheci no ano de 2015, dentro do curso da psicologia, mas ela tinha uma aversão a mim. No mês de junho, ela fez aniversário. Naquele mesmo mês, ela, juntamente com mais 2 colegas de classe, foram para minha casa para a gente fazer um trabalho. Lá, eu peguei um desses livros, que esse livro aqui eu comprei 20 na época. Quando ele foi lançado, eu comprei 20 exemplares. Assim que eu tive contato com ele, eu comprei 20 exemplares para eu dar de presente. E eu dei um livro para ela. Só que antes de eu dar o livro, eu contei para ela o que o livro ensina, o que o livro fala, quais são as estratégias que ele usa para mudar a mente, para você ganhar dinheiro e tal. E como ela tinha uma aversão, a minha primeira coisa que ela fez foi, cadê o dinheiro que você já ganhou lendo esse livro?
Ela era bruta. E eu disse para ela assim, boa pergunta, mas eu quero dizer que o fato de hoje eu estar dentro de um curso de psicologia, de eu estar me matando para estudar do jeito que eu estou, já faz parte dessa mudança mental que eu tenho para buscar um conhecimento, para a partir daqui eu galgar novos caminhos de prosperidade. Ela pegou o livro, então tá bom. E hoje eu digo para ela, você está vendo? Você faz parte da riqueza que eu aprendi naquele livro. Casei com ela, hoje ela faz parte dessa riqueza do livro O Segredo da Mente Milionária. Este aqui é um dos livros assim extraordinários. Quando eu ouço falar de alguém que prosperou, de alguém que tem algo que eu não tenho, eu quero a informação. E a melhor forma, e vamos dizer assim, mais barata que nós temos de adquirir o conhecimento de anos da vida de alguém, é você ir lá e comprar o que essa pessoa escreveu. Este livro aqui, na época que eu comprei, custou R$ 29,90. Agora você imagina, o Ike Batista colocou aqui dentro uma informação de vários anos da vida dele e que chegou na minha mão por R$ 29,90. R$ 29,90. Ou seja, tem 20, 30 anos da vida de uma pessoa vendida para mim por R$ 29,90. Então, quando eu encontro alguém que tem algo que eu sei que eu não tenho, eu preciso dessa informação. E a melhor maneira de eu achar essa informação é comprando o livro que essa pessoa escreveu. Porque naquilo que nós escrevemos, nós colocamos, não temos como fugir, nós colocamos a nossa alma. Então eu trouxe esses 4 livros aqui. Talvez seja 4 daqueles que eu tenho que eu poderia citar hoje como algo assim, que poderia mudar a vida de alguém. Cara, é muito interessante, né? Quando a gente faz a abertura aqui do Prosa, a gente sempre fala assim, o nosso objetivo é mostrar que o universo dos livros é para todo mundo. E às vezes, as pessoas chegam pra gente, né, João, perguntando assim, eu quero começar a ler, mas eu acho que não dá mais porque eu não tive incentivo quando eu era criança, eu quero começar a ler, mas eu acho que não tem como porque já passei da idade. E o senhor mostra pra gente o contrário, né? Teve uma alfabetização tardia, relativamente tardia, gostou muito daquilo ali, gostou muito da possibilidade de ter o poder de saber ler as palavras, né? Comentou com a gente que gostava de ler tudo que via ali pela rua e não largou mais, né? E é uma prova de que a possibilidade de ler, o hábito da leitura foi guiando a sua vida, guiando seus caminhos e transformou a sua vida de alguma forma. Isso é muito interessante para a gente assim, poder trazer um convidado tão múltiplo, né? tão plural para a nossa seleção aqui do podcast. A pergunta que eu quero te fazer agora é relacionada à psicologia. O senhor é pastor, é psicólogo e escritor. Eu queria saber do senhor o seguinte, existe uma psicologia laica? Assim, é possível fazer uma psicologia sem ter uma interferência religiosa? Eu acho que vai depender muito do indivíduo e talvez dos objetivos que cada um tenha. Porque o que acontece? Você não, embora você viva uma vida em que represente papéis, mas os papéis eles sempre se entrelaçam. Eles sempre estão ali juntos. Se você vê vou falar de um filme agora, vê aquele filme Fragmentado, onde o cara tem lá 23 personalidades que se manifestam nele, se eu não estou enganado, mas todas elas se entrelaçam, elas estão uma com a outra. Eu ocupo o papel de pai, eu ocupo o papel de esposo, eu ocupo o papel de educador, de orientador educacional, eu ocupo o papel de pastor, mas eu como pastor eu sou orientador, como orientador eu preciso ter um coração de pastor, como psicólogo eu preciso estar ali e tomar cuidado para não deixar interferir, não a questão religiosa, mas a minha personalidade. E aí é o que
é ensinado muito bem dentro da psicologia é que o psicólogo ou a psicóloga, o profissional da psicologia, ele não pode deixar de ser alguém que frequente um espaço terapêutico. Ele precisa estar dentro de um espaço terapêutico para que ele não se misture com o outro. Porque é possível que alguém venha e diante do psicólogo se sente ele mesmo. Ele mesmo esteja sentado diante de si, porque ele vai olhar e vai ver que o problema do outro é o dele. E nesse momento, se ele não tiver tratado dentro do espaço terapêutico também, independente dele ser pastor, independente dele ser o que for, ele vai se misturar com o paciente. Então, assim, é necessário que o profissional da psicologia seja tratado para que ele não se misture. Porque se ele não for tratado, ele vai misturar a religião. Ele vai misturar aquilo que ele tem. Ele vai ver uma situação, por exemplo, de pedofilia. Ele vai se encontrar com um pedófilo e ele vai imaginar na filhinha dele que ele tem lá em casa. Ele vai pensar na filhinha dele. Então, ele precisa, naquele momento, ser tratado, porque senão o psicólogo sai e fica o pai. E se entrar no lugar do profissional da psicologia, o pai e não o psicólogo, o processo terapêutico daquele que está sendo tratado vai ficar comprometido. Eu usei a questão do pedófilo porque geralmente é algo que nos dói mais, é algo que nos instiga. Mas existem outras situações, existem outras coisas. Uma mulher traída que chega num espaço terapêutico de uma psicóloga que também passou por um processo de traição, mas se ela não foi tratada, vai chorar as duas. As duas vão chorar ali e ao invés de tratar, vai comprometer o tratamento da outra. E aí, nesse caso, quando eu falei lá atrás sobre a questão do ensino, quando um ensina baseado na forma que aprende, alguém vai sair perdendo. Nesse caso, os dois vão perder. O paciente e o profissional. É uma forma de cuidar de quem cuida, né? Uhum. Por isso que eles falam, né? Cada psicólogo tem que ter um psicólogo para ele. É preciso. Importa. Importante. Eu estava pensando aqui sobre como que a nossa juventude agora tem vivido, né? Com relação à tecnologia, ao mundo digital aí. Essa garotada que fica só nas redes sociais, elas vivem o mundo a par do que é, entendeu? Só fica na internet, o tempo todo contando view, o tempo todo contando curtida, ele vive aquilo ali. O mundo dele é aquilo ali. O que aquilo pode causar? Qual que é os cárceres da mente que aquilo pode despertar naquela criança? Nós entramos num caminho sem volta. Se eu venho de um lugar em que a gente tinha brincadeiras, eu venho de um lugar e de um tempo, diga-se de passagem, eu venho de um lugar e de um tempo em que as brincadeiras, elas eram diferentes dessas de hoje, as diversões eram diferentes dessas de hoje, mas elas eram um absurdo para aqueles que eram da idade que eu sou hoje. Aqueles que tinham, na minha época de criança, a idade que eu tenho hoje, o que eu fazia era um absurdo para eles. Hoje, nós estamos em um tempo em que nós olhamos para uma população jovem em um caminho que nós achamos absurdo. E aqui, meus caros, nós nos deparamos com uma situação em que a psicologia faz um questionamento. Por que nós questionamos isso e por que algumas pessoas se condoem tanto em relação a isso? E a psicologia, ela ensina o seguinte, ou eu já vi professores dizendo assim, desconfie daquilo que você desconfia.
Desconfie da sua desconfiança. Então, existe aquilo que me incomoda. Por que aquilo me incomoda? Me incomoda, será que não é porque eu gostaria de fazer? Me incomoda, não é? Será porque eu não tive e agora eu vejo outros tendo e isso de alguma forma me dói? Então nós entramos hoje num caminho sem volta, que é essa galera. Agora, nós precisamos, como, vamos dizer assim, gestores da moral, dos bons costumes nossos hoje, direcionar isso de modo a aproveitar esse ambiente. O ambiente que essa galera está é um ambiente extraordinariamente, como eu diria, fértil para você inserir informação, inserir conhecimento. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Você sabe por que a educação hoje, dentro dessa questão das tecnologias, até mesmo na utilização de fóruns, na utilização de redes sociais, tem fracassado? Porque tem se pensado em levar para esse meio a mesma coisa que se faz no meio presencial. E lá no meio presencial, no meio digital, não dá para a gente usar o giz. No meio digital, não dá para você continuar escrevendo numa lousa. O meio digital, você pode aparecer ali, mas existem outras ferramentas que você utiliza ali para fazer com que a coisa funcione. Você pode, inclusive, usar, vai no Facebook, na página tal, e você vai conferir ali aquela informação de fulano de tal, pega aquilo de lá e faz um texto lá no fórum, compartilha lá, vem lá, participa de uma forma colaborativa, lá todo mundo vai lá e monta. Não se instiga a criatividade. Você sabe o que eu vejo hoje com essa galera que está dentro das redes sociais? Eu vejo elas apontando um caminho para onde... Sabe aquilo que eu falei lá no começo? De que as pessoas aprendem de lados diferentes, de caminhos diferentes, elas estão apontando o lado que elas escutam. Elas estão apontando o lado que elas conseguem aprender. E compete a nós, gestores do conhecimento, aproveitar-se disso. Existem pessoas, existem os design instrucionais que eles estão trabalhando no sentido de aproveitar exatamente isso. E eles trabalham desenhando toda uma estrutura de aprendizagem baseado naquilo que está ao nosso alcance, inclusive dessa galerinha. Por que aqui agora vai uma crítica. Por que essa forma do indivíduo pegar um PET lá na escola, levar para casa, responder e levar de volta para a escola, por que isso é desestimulante? O menino vai com a mãe lá buscar, eu vi isso. O menino vai com a mãe lá buscar com os braços caídos assim, e quando volta, diz, leva, mãe. Porque aquilo é um peso. É um peso. Nós corremos para um caminho, nós nos encontramos com o futuro e chegamos no futuro assim, sem saber o que fazer. É como se a gente fizesse uma viagem do tempo lá do passado, com espada na mão, com armadura no corpo, e viajássemos 20 mil anos na frente, quando chegássemos lá na frente, nos deparássemos com uma situação em que a gente não sabia o que ia fazer com aquela espada. Não tem. Então, foi isso que aconteceu. Chegamos no futuro sem estar preparado para ele. A tecnologia chegou. O Orkut deu sinal. Lá atrás. Vocês conheceram o Orkut? Sim. Conheceram o Orkut? MSN? Mais ou menos. Mais ou menos. O Orkut, ele nasceu e deu sinal. Ele apontou para o lugar onde devia ir.
Só que é o seguinte, ele não conseguiu acompanhar, eu não sei por que cargas d'água, até hoje eu não entendi. Ele não conseguiu acompanhar, aí veio o Mark Zuckerberg, aproveitou a brecha, entrou e está aí. E à medida em que ele vai adentrando, ele vai percebendo como é que as coisas funcionam, ele vai jogando lá todas as suas observações, vai, sabe, usando todo o BI, que eu tenho certeza que ele tem um BI forte demais, que é uma ferramenta de análise. Então ele foi jogando isso de modo que ele conseguiu identificar onde é que estão as fortalezas e as fraquezas, e está entrando isso. Agora ele começou aí dentro do ramo de pagamentos, né? Ele já abriu os olhos que o que movimenta é pagamento. Isso movimenta. Agora escuta, daqui a pouco ele sai desse dinheiro que nós conhecemos e entra aí para a tecnologia aí das blockchains, das criptomoedas. Escuta o que eu estou falando. Eu e o João, a gente quis aproveitar a presença de ter um psicólogo, né, a possibilidade de ter um psicólogo aqui, para falar um pouco sobre essa questão do Setembro Amarelo, da saúde mental, né? Então a gente está saindo de setembro, agora, provavelmente o episódio vai ser publicado aí já no iniciozinho do próximo mês. A gente queria saber, assim, do senhor, se há na literatura um caminho, assim, para as pessoas que estão com a saúde mental abalada, uma forma ali delas fortalecerem isso, como elas devem procurar ajuda, né? Também, que isso é importante, então a orientação profissional. Se você puder falar um pouquinho disso pra gente, né, João? E é um assunto que tem que ser debatido todo ano, todos os meses, e que acaba as pessoas não falando sobre o suicídio, sobre as pessoas que têm... não vou colocar problemas mentais, não. Eu não sei nem conversar à frente de um psicólogo, tranquilo, cara. Mas é isso. Como de que forma a literatura pode ajudar essas... Quando nós falamos na literatura, a primeira coisa, principalmente dentro desse contexto, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: será que ler vai fazer bem? Sim e não. Porque leitura é introspecção. Você não consegue fazer uma leitura sem mergulhar para dentro de si. Se você faz uma leitura sem mergulhar, sem fazer esse processo de introspecção, você não conseguiu ler. A gente estava falando sobre o livro de Machado de Assis. Aquele livro Alienista, eu vi o cara entrando dentro do hospício, trancando a porta e jogando a chave fora. Eu vi, eu estava lá. Eu fiz a introspecção de modo que eu vi isso acontecendo. Eu estava lá. Então, quando você vai fazer determinadas leituras, o indivíduo que está dentro de um processo depressivo, ou de, eu não diria talvez nem depressivo, mas com pensamentos assim de desvalia, se ele começar a ler uma leitura, fazer uma leitura de uma literatura, por exemplo, que coloca muito a questão para cima, ele vai se sentir mais inferiorizado. Porque ele vai pensar, tá vendo? Todo mundo tem alegria, até o monstro do livro que eu estou lendo, ele é feliz. Até esse monstro aqui, olha só, até o esqueleto do He-Man ri. E eu não. O esqueleto do He-Man sofre uma derrota e sai dizendo, eu voltarei. E eu não consigo. Se ele lê, se ele fizer a leitura de algo triste, ele vai dizer, tá vendo? Não existe beleza no mundo, é tudo triste. Então, a melhor forma de se tratar a questão que envolve a saúde mental, principalmente relacionada a este assunto, é com o outro. É com o outro. Porque a psicologia, ela tem ferramentas que consegue pegar o que o indivíduo fala, devolver para ele de uma forma que ele vai conseguir assimilar de modo que aquilo possa servir de
remédio para si. Porque tudo que eu falo diante de um psicólogo, o psicólogo ele não me devolve na mesma hora. Ele procura um momento adequado para me devolver aquilo que eu coloquei. Ele não sai questionando, ele não sai batendo, ele não sai indo contra. O indivíduo, inclusive já existe até meme acerca disso, o indivíduo paga um psicólogo para chegar lá e apanhar de si mesmo. Porque quando ele chega lá, ele começa a perceber que todos os problemas, inclusive que os outros lhe causam, ele é responsável. E quando você está diante de um profissional que pega essa informação dada pelo paciente e devolve para o paciente de maneira que o paciente consegue assimilar de modo homeopático, há um desenvolvimento. E outra, o paciente ele chega diante do psicólogo, nem sempre ele quer falar. É uma necessidade, mas ele não quer falar. É preciso para haver a cura, ele jogar para fora. E quem é que vai conseguir tirar essas palavras dele? É o psicólogo. Mas se ele não falar de jeito nenhum, o psicólogo vai continuar tirando palavras do silêncio e devolvendo para o paciente. Existem algumas formas de psicoterapia, algumas vertentes ou alguns referenciais teóricos, alguns caminhos teóricos que os profissionais se valem disso. E de acordo com a necessidade de cada um, esses profissionais se colocam dentro do processo para que o sujeito, ou o cliente, ou a pessoa, o indivíduo, eu usei aqui várias nomenclaturas que são usadas exatamente por esses referenciais teóricos. O profissional coloca para ele e esta pessoa ou essa pessoa vai de alguma forma assimilando. E à medida em que o profissional identifica esse processo de assimilação, ele vai aumentando a dose. Porque, gente, o que nós hoje mais precisamos é de alguém que nos escute. Nem que seja o nosso silêncio. De alguém que nos escute. Eu conheço um pastor que é psicólogo e que um dia ele foi visitar uma mulher. E essa mulher, ele foi levada lá na casa dela porque essa mulher estava depressiva. Ela não queria conversar. E ela estava adentrando num caminho assim, de muita dificuldade e preocupação da família. Então levaram ele lá. Vamos levar o pastor fulano lá. Ele é lá do Piauí, mas hoje ele é pastor em Londrina, no Paraná. Levaram-no lá. Quando ele chegou lá, ele sentou-se perto da mulher e a mulher sentou-se do outro lado e ficaram os dois em silêncio total. Em total silêncio. Ficaram ali. E o silêncio do pastor e psicólogo foi tão grande que incomodou aquela mulher. Ela então se levantou, foi lá onde havia um crucifixo enorme, levou até ele e disse: olha isso aqui como é bonito. E ele então olhou e disse assim: realmente, isso é muito bonito. Isso é muito lindo. Então ele disse: mas tem um problema aqui. Há um problema aqui nessa imagem. E ela disse assim: que problema? Ele instigou nela. Que problema é que tem aqui? É a foto aqui, está errada. Ela: como assim? Como é que está errada? Não, está certo. Está errada. A foto que tinha que estar aqui era a minha. Era a sua. Porque quando ele foi crucificado, fomos nós que fomos com ele. Aquilo instigou tanto ela que: como assim?
e sentou e foram conversar. Quando eles levantaram dali, saiu um homem para casa e ficou uma mulher de pé. Porque ele não chegou como a sua religião e já foi lá, levante-se, não sei o que e tal. Ele chegou e usou aquilo que eu falei lá no começo. Usou de um conhecimento científico para poder tratar de uma área em que a pessoa não estava para ser tratada com religião, mas sim com uma questão mais voltada para a mente. Então, assim, as pessoas precisam ser escutadas, elas precisam ser ouvidas. E se a literatura ajuda de alguma forma, ela ajuda o profissional a adentrar no mundo daqueles que precisam dessa ajuda, precisam ser escutados. Interessantíssimo falar isso, porque a gente está acostumado, às vezes você vai pegar a lista de mais vendidos da Veja, Publish News, tá cheio lá de livro de autoajuda, né? Eu acho que a gente passou da fase assim, acho que já chega de autoajuda, a gente está precisando mesmo do outro ajuda. Tem que entender isso, sabe? É uma literatura em que a gente consiga conversar, então talvez participar de um clube de leitura, tem a questão de se compartilhar experiências, entender também que toda leitura, tudo aquilo que você quer aprender, que você quer adquirir um conhecimento, que aquilo vai te influenciar, pode te ajudar na sua saúde mental? Pode, mas que seja uma indicação, né? Que tenha, sim, uma referência de alguém que saiba o que vai conter, como aquilo ali vai agir em você, se vai te fazer bem de verdade ou não. Foi um ponto muito interessante que o senhor levantou. Não é simplesmente ler, né? Pode ter vários efeitos ali sobre o leitor. Interessante, né, João? Demais. Assim, eu vou falar algo que talvez seja uma pergunta muito burra, mas o que eu vejo, assim, é que a grande parte dos homens não procura um psicólogo, não procura uma ajuda, porque fala assim, que eu mais escuto, né? Eu não vou procurar isso não, pra quê? Pra ficar conversando fiado, batendo biela, falando, você entendeu? E não é isso, a gente sabe que não é. E só precisa de uma consulta para essa mentira cair à tona, que não é verdade, que não é simplesmente chegar lá e ficar batendo papo. Não é isso, entendeu? E dessas conversas que eu tive com o Lopes, eu sou muito de exatas, né? Eu tô cercado aqui de gente humanas. Aí é muito difícil entender. Biológicas. Entender o porquê disso. Pô, tem um problema, coisa e tal, pá. Eu não vou ficar falando. Pô, eu mesmo curo isso em mim. E ele me deu uma explicação muito, muito inteligente, que é o seguinte. Você tem um problema e vamos colocar assim, como se fosse um computador. Você abre aquela janela. Aí você abre aquela janela e depois aquele problema sumiu, você fecha, você minimiza aquela janela. Aí tem um outro problema, você minimiza aquela janela. Ele vai criando aquele monte de janela. O Marconi aí, que trabalha já no ramo da tecnologia, ele sabe muito bem que você vai abrir um monte de janela no computador, um monte de janela. O que o computador vai fazer? Ele vai travar, ele vai desligar. E da mesma forma é o nosso cérebro, da mesma forma é o nosso corpo. Ele vai responder de alguma forma. É a outra ajuda, né? E assim, a gente dá valor somente a feridas assim, externa. Interna a gente nunca dá, assim, a gente deixa pra lá, isso não tá aparecendo pra ninguém, tá só pra mim lá em quatro paredes. E o trabalho do psicólogo hoje eu enxergo que é algo muito importante mesmo. Tem uma médica que eu gosto muito, talvez o Lopes conheça, Ana Cláudia Quintana Arantes. A Ana, ela é médica paliativista, ela fala assim, a medicina é fácil, difícil é psicologia. Aí eu, como estudante de medicina, quando eu vi ela falar assim, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim a medicina é fácil, pelo amor de Deus? Tanta de coisa que eu preciso aprender e tal. Mas, gente, realmente, a psicologia é complicada, é muita coisa. Porque a medicina é o seguinte, inclusive a gente tem a gente comenta isso, que o médico, ele trata da doença. O indivíduo chegou ali, o que você tem? Eu estou sentindo isso, isso e isso. Você está com tal coisa, toma esse remédio. Então, assim, existe uma exatidão naquela informação. O paciente da psicologia, ele é subjetivo demais. A dor de cabeça de um paciente
para a medicina é isso, aquilo, aquilo outro. Existem nomes. A dor de cabeça mental de um paciente da psicologia, cada um é diferente. Nenhum é igual. A depressão que alguém traz para o médico psiquiatra, existe uma forma de tratar com esse remédio, outra forma de tratar com o antagonista, com o agonista, seja com esse nível de serotonina, esse nível de dopamina e tal. Vai lá. O psicólogo, o indivíduo que chega ali com um problema, já sentou paciente comigo, dizendo que estava com depressão, e no final não era depressão. Depois de um processo terapêutico, eu perguntei, você lembra do primeiro dia que você chegou? Você tinha depressão? Ela disse, não. Então, a depressão de um pode não ser a mesma. Na verdade, não é a da outra pessoa. São coisas diferentes. O que desencadeou a janela que foi aberta lá pode ser, sei lá, do Word, o outro abriu o Excel, o outro já abriu PowerPoint, o outro, sei lá, são várias janelas diferentes. Mas isso que o João falou sobre a questão das janelas, eu aprendi com um psiquiatra e psicanalista, Augusto Jorge Cury. Ele disse que você tem... Eu comprei um livro dele, inclusive é um livro assim, louco demais, que eu não consegui ler. Para eu ler aquele livro, para eu ler a teoria da inteligência multifocal, eu precisei ler os livros que ele escreveu para o público comum. Eu tive que ler todos os outros para eu entender a teoria da inteligência multifocal. Ele diz que nós temos janelas killers, janelas assassinas, que se manifestam dentro de um foco de tensão. E ele ensina que quando você está fora do foco de tensão, você tem que abrir janelas lights, janelas de luz, para que quando você esteja dentro de um foco de tensão, você abra aquelas janelas e elas te salvem. Você se socorra ali. O que acontece dentro de uma caminhada normal nossa? Nós temos alguns dispositivos que a gente chama de mecanismo de defesa. Um deles, resistência, o outro é fuga. Nós sempre fugimos daquilo que nos incomoda, daquilo que nos causa dor. Fugimos de qualquer coisa que nos causa dor. E se aquela coisa que nos causa dor for o resultado de uma experiência traumática, se nós soubermos que está ali, nós passamos a 300 km de distância, porque nós queremos fugir. Então, por que a gente foge do espaço terapêutico? Por que a gente foge de uma psicoterapia? Porque a gente vai se encontrar com aquilo que nos causa dor. Agora, quando nós abrimos janelas lights para nos socorrer no momento das janelas killers, nós estamos utilizando dos mecanismos de defesa. Ou seja, nós fugimos dessa para outra. Ou seja, nós usamos aquilo que as pessoas têm, aquilo que nós mesmos temos como ferramenta para conseguir sair do lugar onde nós estamos. Ruim, comprometedor, difícil. O psicólogo ele não trabalha com nada seu, ele trabalha com o que o paciente leva. O que o paciente leva é o produto que o psicólogo usa. E é muito bom. É muito, muito lindo isso. A gente, na disciplina de medicina de família e comunidade, a gente vê uma vertente ali que é a medicina centrada na pessoa, que é mudar exatamente esse paradigma que a gente tem de o médico só trata, porque é o que a gente vê, na maioria das vezes, o médico só trata doença. É levar a medicina para ter um foco na pessoa ali como um todo, sabe? Enxergar ali de verdade um ser humano. Você está tratando uma pessoa e não uma doença. Você está atendendo uma pessoa e não uma doença. Interessantíssimo. João, que conversa boa foi essa hoje, hein? Tô impactado aqui. E vai ter volta, né? Vai, ter tem parte que ter. dois. Vai Tem ter que parte ter. 2. A gente tem que gravar um outro episódio com É isso ele. Aqui, muito obrigado, Muito viu? obrigado, viu, Lopes? Por ter topado
participar A gente fica com a muito gente. agradecido mesmo. Acho que foi um podcast assim, super importante, um dos mais importantes que a gente já gravou até agora. E é um assunto a ser debatido todo ano, não é para ser só no Setembro Amarelo. E aqui fica também o nosso agradecimento a você que está ouvindo a gente pelo seu agregador de podcast favorito, que está assistindo a gente pelo canal do YouTube, e também ao Marcone Salles, que é a pessoa responsável por toda essa produção aqui. Para quem está assistindo a gente com toda essa qualidade, para quem está ouvindo, gente, isso aqui é demais, esse espaço. Então, quem for de Caratinga, quer gravar o seu podcast, quer gravar o seu curso, procura o Marcone lá nas redes sociais. Marcone Salles. É isso aí. Deixe seu contato, como que as pessoas conseguem entrar em contato com você. Tá. Eu tô lá como quase todo mundo, estou no Instagram, né? É muito fácil achar, é Psicolopes, @Psicolopes, Psicolopes, facinho. E chegando lá dá para achar o do Facebook também, é quase a mesma coisa. O nosso telefone é 339-8419-9336. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tenho mais agenda para esse ano. Nossa. Que pena. Tá que vendo, pena. gente? Profissionais importantes aqui. pena. no Amarga nosso pro ano que trabalho. vem. Que pena. Não temos já mais tá agenda bem. para esse Ano ano. que vem. É isso aí, ó. Tá bom. E pro ano que vem, aquilo, pelo que eu estou sabendo, só tem à noite. Uhul. Meu Deus. Então, ó, muito obrigado e a gente se vê, então, em um próximo episódio. É isso aí, pessoal. Muito Valeu, obrigado, valeu, pessoal. obrigadão. Tchau, tchau.